Olá, pessoal. Eu sou Rafael Bernardo. Eu sou ator, sou pesquisador, sou diretor e fui a pessoa que começou a pensar sobre o Laboratório de Criação Relacional. E o que é esse Laboratório de Criação Relacional, né? Ele surge a partir dos meus desejos enquanto artista, enquanto pesquisador. E eu tive a oportunidade de concretizar isso através do meu trabalho de conclusão de curso, enquanto eu fazia a licenciatura em teatro. E a ideia era criar um espaço de pesquisa e criação que dialogasse uma pesquisa a partir de uma investigação sobre os diálogos entre o teatro e a estética relacional. A ideia era pesquisar de que forma a gente pode criar um objeto artístico, mais especificamente dentro do teatro, que possa engatilhar, que possa criar novos tipos de sociabilidade, né? O encontro passa a ser, então, né, nesse olhar, um ponto importante para a criação, né? Como é que a gente pode, então, criar possibilidades de encontro? Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a Se Eu Não Vejo. Esse aqui é um espaço seguro. É um espaço para a gente se curtir e trocar um pouquinho de afeto, de carinho, memória e experiência. Durante a pandemia e o ápice dessa pandemia e do isolamento, Rafael Bernardo entrou em contato comigo para me convidar para participar desse processo que acabou se tornando o Se Eu Não Vejo, que a princípio seria um estudo de possibilidades, né, para a gente descobrir o que aqui ia acontecer, dele com a Annalise Croce. Então eu comecei esses encontros da gente como uma colaboradora, como uma pessoa que estava ali para testemunhar e para provocar um pouco o que a gente ia descobrindo na sala de ensaio, sendo a sala de ensaio as nossas respectivas casas, né, cada um no seu próprio espaço físico. E a partir disso a gente foi moldando o que se tornou esse experimento cênico digital, que é o Se Eu Não Vejo. Durante esse processo, a gente passou por alguns desafios. Primeiro, a gente descobriu que a gente queria falar sobre encontro, né? Principalmente por a gente estar naquele momento que a gente não podia encontrar com as pessoas, e não é encontrar só um com o outro, né? Uma com a outra, mas sim encontrar pessoas no geral, né? Que estivessem fora do nosso confinamento. Em alguns lugares do mundo ainda tem sol lá fora, mas aqui é uma cidade que escurece tão cedo. Então eu apago a luz, tranco a porta e deito. Apago a luz e deito, tá escuro. E eu tenho a sensação de ter desaparecido. Se eu não vejo a plateia, eu não posso ser vista. Quando o Rafael ofereceu a primeira oficina do Laboratório Relacional, que foi o TCC dele, de conclusão lá da licenciatura em teatro, aqui da UFPE, tanto eu quanto Nathalie, a gente participou como alunas dessa experiência da oficina, que foi uma experiência presencial, na rua, entrando em contato com as pessoas, né, os passantes ali. Então a gente pegava ônibus, ia para a integração, foi conhecer outros bairros também de Recife. Então foi uma experiência muito de viver a cidade, viver o ao vivo, presencial. Eu não sei como é para vocês, se vocês têm alguma tática específica para guardar as lembranças de vocês. Quando a gente lembra do passado, a gente olha para trás, a gente já olha com uma moldura e com uma lente, que é a lente que a gente aprendeu com o nosso coletivo, com a nossa comunidade, com o nosso agrupamento. Eu confesso que eu tenho muito medo de perder minhas lembranças. Eu tenho a impressão de que elas são tão voláteis, tão impalpáveis, que a qualquer momento eu vou acordar e perceber que elas sumiram, desapareceram. Por isso, de um tempo para cá, eu resolvi transformar as minhas lembranças em pedras. Então, pensando nisso, é que eu digo assim,
cada pessoa é um baú, né? Então, quando eu começo um trabalho com alguém, eu tento entender quais são as memórias daquela pessoa e quais são as molduras que aquela pessoa utiliza para resgatar as suas memórias, para interpretar as suas memórias, para ler suas memórias, entende? Porque é isso, o que vem com aquele indivíduo não é somente a memória em si, a gente não tem acesso à memória em si, à memória crua, ao fato cru, a gente tem acesso à maneira como aquele indivíduo aprendeu a olhar para aquilo. Brincava muito basicamente com a ideia do vídeo, né? Com a linguagem do vídeo. A gente trazia alguns estímulos para improviso e improvisava. Eu abria a câmera, a Annalise abria a câmera dela, a gente jogava, por exemplo, algum tema, né, de improviso. Era divertido, era empolgante no início, foi legal, mas a gente passou um tempo assim sem saber para onde a gente iria caminhar. A gente ficou perdido. Porque a gente também tinha uma questão que era, a gente não queria trabalhar com uma dramaturgia pré-concebida, não queríamos trabalhar com a dramaturgia fechada, né? Criar a partir de uma dramaturgia que já fosse escrita. A gente queria construir essa dramaturgia com o nosso processo. E aí era penoso, porque primeiro a gente tinha esse trabalho de levantar essa dramaturgia, a gente tinha um trabalho de começar a entender como é que a gente poderia dialogar com esse meio digital, com esses equipamentos, criar a possibilidade de dialogar com essa câmera, que era uma coisa que eu acredito, para mim, pelo menos, não havia muita relação, eu acho que para a Annalise também não. Por exemplo, eu tive pouquíssimas vivências com audiovisual. Minha vivência é com teatro. Então, mas pela situação que se dava, a gente estava tentando investigar esse audiovisual, mas a partir de uma artesania teatral, porque esse era o nosso know-how, essa era as nossas referências, né, de onde a gente via. E aí a gente tem pena também para entender como é que a gente faz teatro aqui. E eu acho que quando eu entro para fazer um teatro no online, a grande questão para mim não é usar projeção ou não, sabe? Não é usar o fundo do Zoom ou não. É como é que eu continuo tendo um encontro afetável pelas 10 pessoas que entraram. E a gente testou várias possibilidades, mas a coisa que batia, que a gente ficava batendo cabeça mesmo e frustrado, era como acontecer essa relação entre a gente, primeiramente, e depois pensando nesses espectadores, nesse público. Então, primeiro de tudo foi como a gente conseguir estabelecer uma relação, né? Então, a gente fez vários experimentos. E acabou que evocar as memórias que a gente tinha entre nós presencialmente, acabou sendo um dispositivo muito interessante, porque era algo que era incomum aos dois, eu acho. Eu acho que foi esse o caminho. A gente foi buscar algo que era incomum a gente, essa relação de sentimento, de emoção. E aí a gente se pautou na amizade da gente. E eu acho que foi a partir daí que a gente começou a evocar mais a questão da memória. Mas o espetáculo em si, ele só tomou, como acontece também no presencial, né? Ele só tomou corpo em uma forma mais real a partir do momento que a gente começou a se encontrar com o público. Porque a gente começou a perceber, tá, isso aqui desencadeia isso, isso e isso. Mas a gente viu que o que a gente tinha proposto reverberava nas pessoas, mas isso foi começando a tomar forma, não só no ritmo, mas também na forma de interação, na maneira de interação com as pessoas. E de vínculo, né, que é o que a gente queria propor, o que a gente queria vivenciar, né? A gente queria falar de experiência, memória e afeto.